Olá, turminha, tudo bem? Aqui quem está falando é Gerviana, sou a professora de língua portuguesa. Eu estou aqui para revisar as aulas que vocês assistiram nas semanas anteriores, ou seja, as teleaulas. Para quem já fez as atividades, ótimo, parabéns, vamos corrigir. Para quem ainda não fez, vamos fazer juntos? A primeira aula vocês aprenderam o que é conto. O conto é um texto narrativo do gênero literário. Ele tem um foco em um fato ou um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja, é uma história inventada. Os contos são fantasiosos, história de faz de conta, que são muito contadas para as crianças. Nós temos os contos populares e contos modernos, certo? O que seriam os contos populares? Fruto da oralidade e do espírito inventivo, criado, narrado e ouvido pelo povo, transmitido de gerações a geração. É testemunho de usos, costumes, ideias, práticas, saberes, decisões e julgamentos. Tem por característica humorísticos e as situações imprevistas, morais e ou materiais. E nós temos os contos modernos, que é um tipo de narrativa não muito longa, história curta de fatos fictícios, em que o narrador se detém no momento especial, ou seja, a ação se concentra em um único ponto de interesse, um conflito maior vivido pelos personagens. Normalmente, conta histórias voltadas para o cotidiano. O que seria o cotidiano? Do dia a dia, algo que você viveu, ou sua avó, sua mãe. Então você narra aquela história ali, contado por alguém da sua família, algum amigo ou você mesmo. Se você teve alguma experiência fantasiosa, uma experiência bacana no sítio ou algo parecido, correto? Lembrando que no começo eu falei que o conto é o quê? Um texto narrativo de gênero literário. O que seria esse negócio de gênero literário? Nós vamos aqui, ó. Texto literário são aqueles que possuem função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. É um texto informativo e, portanto, não literário. O texto não literário apresenta linguagem objetiva, clara, concisa e pretende informar o leitor de determinado assunto. Vamos aqui retomar para vocês entenderem. O texto literário. Então, fala que o conto é um texto literário que visa entreter o leitor. Entendeu? Texto literário, a principal função dele é entreter o leitor. Nós temos poemas, romances, contos, novelas, lendas, fábulas, crônicas, peças de teatro, letras de músicas. Já o texto não literário visa informar o leitor. Notícias, reportagens, etc, né? Nós estamos focados no texto literário, que corresponde ao conto, que tá o quê? Entreter o leitor, divertir o leitor. Então, nós temos aqui um conto na nossa primeira atividade. Seria o conto A Cartomante. Quando você vai fazer uma interpretação de texto, conto, charge, qualquer gênero, você tem que primeiro chamar a sua atenção para as palavras-chave. Nós temos aqui a cartomante. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Para quem foi lá no link e leu todo o conto, vai perceber que as ilusões se referem a quem? A Rita e não a Camilo. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendice. Então, ele teve um arsenal inteiro de crendices. Que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. Ou seja, quando criança tinha as crenças, acreditava em tudo que a mãe falava. E que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido de mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma sonegação total. Camilo não acreditava em nada, por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo, e digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros. O que é levantar os ombros?
é você ficar indiferente daquilo. Quando alguém pergunta assim, você gosta de fulano? E você levanta os braços, tipo assim, tanto faz, entendeu? Então, o levantar os ombros significa, caracteriza você ficar indiferente, tanto faz, entendeu? Vamos para as nossas primeiras perguntinhas. A primeira perguntinha aqui. Segundo o trecho apresentado, Camilo. Trecho é o quê? Aquele pequeno trecho do conto que nós acabamos de ler. Ainda criança, preferiu não acreditar em nada? Ele não acreditava em nada ou acreditava em tudo? Acreditava em tudo. Então, esse termozinho não aqui está fazendo com que esteja errado. Desde criança, desprezava superstições? Não, né? Ele não desprezava, ele era supersticioso. Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente? Sim. Se você voltar lá e ler a última linha do trecho, vai perceber que levantou os braços. Ficou indiferente para ele, tanto faz. Era crédulo, apesar de negar qualquer fé? Ele negava qualquer fé? Perceba que essas duas alternativas estão interligadas. Olha o que diz a letra E. Negava qualquer envolvimento com religião. É o que diz lá? Ou fala que o único tronco que permaneceu foi a religião? Então, a nossa alternativa certa é a C. Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente. Alternativa 2. No dia em que deixou cair essa vegetação parasita, a expressão destacada refere-se a quê? Lembra que nós fomos lá no nosso texto e chamamos a atenção da palavra-chave arsenal inteiro de crendices? Então, o arsenal inteiro de crendices é a vegetação parasita que deixou cair, tá? E deixou cair toda essa vegetação parasita, crendices. Então, nossa resposta é a letra A, crendices. Tranquilo? Tá vendo por que a importância de chamar a atenção das palavras-chave do nosso conto, do nosso texto? Nós temos a atividade número 3, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, a palavra destacada significa, para quem tem um dicionário ou no Google, vai verificando um por um. O que é insinuar? Pretender provocar. É quando alguém provoca, fica insinuando. Informar, notificar, fazer saber. Indicar, aconselhar, recomendar. Invocar, recorrer, suplicar. Então é o quê? A letra D. Introduzir é a mesma coisa de incutir. Tranquilo aí? Aqui nós temos o quê? Uma imagem. Lembra dos tipos de linguagem que nós temos? Nós temos a linguagem não verbal, que é a imagem, e linguagem verbal, que são as palavras. Para quem leu o conto, sabe isso aqui, que é a nossa querida cartomante, uma das personagens do conto. Ok? Aí nós temos a perguntinha. Em grandes olhos sonsos e agudos, a quem essa característica, lá em cima, a quem essa característica é atribuída no conto A Cartomante? Então, já está falando tudo, né? O conto é A Cartomante, nós vimos a imagem que tem a cartomante, então grandes olhos são ser agudos, refere-se a quem? A cartomante. Tranquila essa daí, né? Quais palavras caracterizam a palavra olhos? O que é caracterizar? É a nossa palavrinha, a nossa classe de palavras adjetivo, que a função dele é caracterizar o substantivo. Então, quais são as características atribuídas a olhos? Caracterizam grandes, sonsos e agudos. Letra C. Grandes olhos, sonsos e agudos. Que sentido cada adjetivo agrega aos olhos da cartomante? Eles estão empregados em sentido real ou figurado? Vamos entender isso aí, sentido real e figurado? Sentido real e figurado é a nossa denotação e conotação. O que é denotação? É a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido real, dicionarizado, fato. A conotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido figurado, fantasioso. Tranquilo? Então, nós temos aqui grandes. O que quer dizer grande?
diz respeito ao tamanho dos olhos da cartomante, uma característica dada aos olhos da cartomante. Sonsos diz respeito ao comportamento de uma pessoa, seja realmente que a pessoa realmente é sonsa ou finge de sonso, mas é esperta, é o ato de enganar alguém. Agudo quer dizer um olhar penetrante de quem observa a fundo o outro. Cartomante, ela fica assim, de olho nos olhos da pessoa, nas expressões das pessoas, para quê? Adivinhar, né? Então, ela observa a fundo o outro. Em que eles estão empregados? Em qual sentido? Eles estão empregados em sentido figurado, ou seja, conotativo. Tranquilo? Então, só retomando aqui uma explicaçãozinha sobre a questão do conto. Esse aqui nós temos o conto, o Conselho do Burro. Aqui nós temos espaço. O que seria o espaço? O local onde acontece o conto, que aqui no caso é numa pequena fazenda da África do Sul. E o que seria tempo? No fim da tarde. Tudo ligado ao tempo é o tempo. E aqui nós temos a ação, o enredo, a intriga. Finja que está doente. Aquele ponto, aquele clímax, aquele ponto-chave do porquê do acontecimento do conto. Nós temos o narrador, né? E nós temos os personagens boi e burro. Se vocês leram o conto A Cartomante, vocês vão perceber que tem Camilo, Rita, a cartomante. É muito interessante esse conto. Convém vocês voltarem lá no link e ler todo o conto. Bacana? Até a próxima, galera. Beijos!